Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Cada dia estarei trazendo aqui para vocês um tema diferente a ser narrado. Se você gosta desse tipo de canal, se você gosta desse tipo de trabalho, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal tocando o sininho. E aí, sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado. E também deixem comentários como forma de incentivo ao meu trabalho. E hoje trago para vocês uma história do nosso amigo Lorde Giovanni Antunes, intitulado Descrença. Depois de assistir mais um filme de vampiros, e nesse um vampiro negro era caçador de vampiros e conseguia controlar a sua sede por sangue, Marcos continua descrente sobre a existência de tais seres. E numa noite de sexta-feira, sai para uma balada junto com amigos, lá na região leste da cidade de São Paulo. Como era de costume, a tribo dele curtia rock. Então, geralmente eles se juntavam ao som de uma banda local, já que para ir até o Rock in Rio estava acima das capacidades financeiras de muitos do grupo de amigos. Mas já era de madrugada e Marcos resolve ir para casa. Mas ainda tinha que ajudar o seu amigo Henrique, que além de beber, usou substâncias ilícitas, se é que vocês me entendem. E estava completamente fora do normal. Então eles partem com muito esforço. Marcos vai puxando Henrique pelas ruas. A essa hora não tinha mais ônibus. Então era uma caminhada bem longa e ainda arrastando o amigo. Ficaria bem mais difícil. Apesar de morarem na Zona Leste, que é uma região de muitos bairros e muito grande, mas não havia outra maneira a não ser caminhar. E ainda aguentar as loucuras de Henrique. Já era mais de 2h40 da madrugada e já estavam próximos de seu destino final. Até que um homem negro, de estatura alta, os aborda trajando óculos escuros e vestindo uma calça jeans preta e uma camiseta branca, e pergunta se eles tinham fogo. Marcos gagueja, demonstrando que ficou com medo, e responde que não fuma. O homem ri e diz: Eu não perguntei se fuma, Marcos. Nessa hora, Henrique reage e fala: Orra, eu tenho um isqueiro. Acho que era do João. Acho que roubei sem querer. Marcos, por sua vez, tenta reconhecer o homem, fixando o olhar nele, mas não consegue lembrar. E quando Henrique tenta pegar o isqueiro, acaba deixando cair no chão. E no momento em que Marcos e Henrique se abaixam para pegar o isqueiro, o homem simplesmente some da área de visão dos dois, como se tivesse virado fumaça. Os dois não falam nada um para o outro sobre o ocorrido. E após deixar Henrique na porta de sua casa, Marcos vai em direção à sua, que fica 2 quadras da casa de Henrique. Ele olha para todos os lados em busca de tentar descobrir se o tal homem estava por perto. Mas sua busca visual é inútil e ao chegar em casa vai direto para o chuveiro se banhar. E logo que sai, vai direto para sua cama e dorme profundamente.
Já era quase meio-dia de sábado, a hora que acorda com o celular tocando. Eram os amigos perguntando se ele não ia colar na quadra. Então ele se levanta, vai fazer a sua higiene e se trocar. Mas quando vai vestir a camiseta em frente ao espelho, percebe que tinha uma leve marca em suas costas, mas não estava doendo. E ele não sabia o que era aquilo. Terminara de se vestir com shorts e um tênis sem meia e sai. E chegando no local da quadra, a rapaziada pergunta se ele consegue bater uma bola. Ele ri e diz: se eu não fizer pelo menos 5 gols nessas meninas, vou pagar cerveja para todos. A turma então se divide e começam a jogar. E Marcos dava um show, mesmo com a bola nos pés, era liso. Escapava de faltas e ainda fazia gols. E um dos gols foi de carretilha. E a turma delira de alegria e dando risada do goleiro do time adversário. Mas tudo na paz. Eram todos amigos desde pequenos. Acaba o jogo e então combinam de ir no barzinho para tomarem umas cervejas. Marcos era o mais vaidoso da turma. Fala que irá em casa trocar de roupa e já encontraria com eles. E no caminho de casa ia dando risada sozinho, lembrando do gol de carretilha que fez, quando de repente houve aplausos. Novamente o homem negro no seu caminho. E esse diz: belo gol, moleque. Mano, na moral, não tem nenhum moleque aqui e nem sei quem é você. Pra que tá me seguindo? Eu não preciso te seguir, moleque. Marcos fica enfurecido e tenta socar o homem, que se esquiva facilmente e ri. E ainda fala, quase a velocidade de uma tartaruga. Marcos tenta novamente e, quando o homem se esquiva do soco, não percebe que Marcos usou o soco para enganá-lo, pois fez um giro e o acerta com o pé na altura do quadril. Mas o homem nem se abalou e novamente ri. Foi muito inteligente da sua parte esse golpe, Marcos. Daria um ótimo exemplar vampírico. O que você disse? Tá drogado, parça? Que conversa doida é essa? Aí, ó, sai da frente que meus brothers estão esperando. Falando isso, vira-se e muda um pouco o ângulo de sua direção e vai para sua casa, deixando o homem ali estático. E chegando em casa, ele agora mais calmo lembra que o homem ainda estava vestido do mesmo jeito da noite anterior. Até os óculos eram os mesmos. E entra no chuveiro, toma um banho rápido e troca de roupas e sai ao encontro dos amigos. Já no barzinho, a rapaziada diz que ele demorou demais. Parecia que era encontrar uma mina e não ir no bar com seus amigos. Ele ri e conta o que aconteceu para os amigos, e então alguns falaram que deveriam ir atrás desse homem e dar-lhe uma surra. Marcos diz que melhor não, que é melhor deixar para lá e continuar a beber. O tempo passa rápido e entre uma rodada de cerveja e outra, eles jogavam sinuca. E até nisso Marcos era fera e já estava próximo às 18 horas. O homem que Marcos descreveu aparece no bar e senta de frente para a mesa de sinuca e, nisso, Juliano olha para Miguel.
fazendo um gesto, apontando o homem com a cabeça. Henrique também se liga e cutuca André, e esse fala ao ouvido de Jefferson. E quando menos se esperava, eles cercam o homem. Marcos ainda tenta puxar os amigos, mas André fala: "Não, brother, esse cara tá te seguindo. Tem que aprender que se mexeu com um, mexeu com todos da vila." Então, Marcos fica quieto e Juliano vai e pergunta pro cara, já dando um soco numa mesa próxima de onde o homem está sentado: "Qual é a tua, cara? Tá seguindo nosso irmãozinho por quê? Qual é a tua?" O homem continua estático e nada diz. Henrique então o segura pela camiseta e fala que o próximo soco vai ser na cara dele. O homem apenas abaixa um pouco o óculos e o que se vê deixa os amigos intrigados. Os olhos do homem eram vermelhos. Então Marcos intervém e diz para deixar isso para lá, que eles não precisam agredir aquele homem. Nesse momento, ele se levanta e diz: "Vocês têm sorte de ter o Marcos como amigo. Senão, não sairiam daqui vivos." Miguel, nesse instante, dá um soco em direção ao rosto do homem, mas acaba atingindo a parede. O homem simplesmente desapareceu, mesmo com todos ali olhando na direção dele. Então, ficam assustados e se perguntam como aquele homem sumiu dali em menos de 1 minuto e ninguém viu. A explicação estava na cabeça de Marcos, mas não se atreveria a dizer para não acharem que ele estava louco. Após esse episódio, Marcos e seus amigos saem do bar e cada um segue em direção aos seus próprios lares, e cada um pensando no que aconteceu de uma forma diferente. Mas o pensamento de Henrique era o mais peculiar. "Acho que tenho que parar de usar essas substâncias ilícitas. Já estou vendo coisas, mesmo depois de ter passado o efeito." Ao chegar em casa, Marcos tranca todas as janelas e portas e deixa todas as luzes da casa acesas e tenta ficar acordado, mas o sono é impiedoso e domina ele, que acabou dormindo no sofá da sala. No domingo pela manhã, ele acorda na cama e se levanta e vai fazer o seu café. Depois de algum tempo, ele percebe que as luzes estavam todas apagadas e a televisão que ele assistia também desligada. Aí lembrou-se que havia adormecido no sofá. Então, como poderia ter acordado na cama? E quem apagou as luzes e desligou a televisão se ele vivia sozinho? Neste momento, o terror e dúvidas percorrem sua mente. Será que eles existem mesmo? E se existirem? Se aquele cara for ele vai me transformar? Marcos, com 19 anos, totalmente independente, agora se sente só pela primeira vez desde que deixou a casa dos pais há 2 anos. Depois destes eventos, 1 mês se passa e nem sinal do homem negro. Mas a vida diurna de Marcos continua igual.
Já a noturna mudou totalmente. Ele dificilmente sai à noite e, quando sai, volta antes da meia-noite. Seu amigo Henrique também mudou os seus hábitos. Parou de usar as tais substâncias e não consumia mais bebidas alcoólicas. E começou a ler sobre coisas sobrenaturais, apesar dele ser descrente, como Marcos, e sempre procurando motivos científicos para os eventos ocorridos há um mês. No dia 13 de julho, caiu justamente numa sexta-feira e os amigos resolveram ir numa quermesse que estava se realizando ali na Vila Alpina, onde eles moravam, e se esforçaram para tirar de casa Marcos e Henrique. Insistiram tanto que eles acabaram saindo para ir na quermesse. Afinal, o que poderia dar errado no meio de um monte de gente? A festa estava muito gostosa e alegre, tudo corria bem, mas de repente sentem a falta de Miguel e começam a procurar ali mesmo por perto e não acham. Então Marcos liga no celular dele, porém André diz: acha que ele vai ouvir o celular tocar com esse barulho todo? Você tem uma ideia melhor? O silêncio de André já significava que ele não tinha outra ideia. E depois de algumas ligações em vão, finalmente atende. Mas não era a voz do Miguel que fala. Marcos, que bom que ligou! Quem é? Por que está com o celular do Miguel? Cadê ele? Quero falar com ele agora. Vem até o cemitério e não precisa trazer seus amigos. Não vou a lugar nenhum. Se você quiser ver o Miguel vivo, é melhor vir. E não chame a polícia, ela não vai te ajudar. Falando isso, desliga. Os amigos curiosos perguntam: por que estava falando que não ia para o Miguel? Não era o Miguel, não sei quem era, mas falou para eu ir no cemitério. Que cemitério? O daqui, né? O que tem o crematório? Pô, Jefferson, lógico que é o daqui da Vila Alpina, onde tem o crematório. Agora Juliano diz: vamos lá então. Não, Juliano, é para eu ir sozinho. A pessoa disse que se eu quiser ver o Miguel vivo, eu tenho que ir e não chamar a polícia. Você não vai sozinho nessa e não é negociável isso. Vamos todos juntos. Mas, André, não é para ninguém ir. Não sei o que vai acontecer. Marcos, você não vai sozinho. Não adianta, falou Henrique também. Então a turma de amigos começam a caminhar em direção ao cemitério, que fica um pouco distante da quermesse que estava sendo realizada pela Igreja Católica do bairro. E o caminho tem muitas voltas. Não tem uma rua que seja em linha reta até lá. Os rapazes andam apressadamente. João começa a reclamar que estavam andando muito depressa e André grita com João: cara, se você não está conseguindo acompanhar, volta para casa, mulherzinha. Aí, mulherzinha não, parça. Aí você tá tirando. Agora é a vez de Marcos gritar: baralho! Volta todo mundo e eu vou sozinho nessa parada. Não preciso que fiquem brigando aqui. Eu vou lá e vejo o que aconteceu com o Miguel. Juliana agora toma a palavra e fala: na moral, o Marcos está certo. Vamos parar de discutir agora.
Todos se calam, pois Juliano era uma espécie de líder do grupo de amigos. E o restante do percurso, ninguém fala mais nada. Até que finalmente chegam ao portão do cemitério e Juliano diz ter uma ideia e fala que só Marcos vai entrar, mas vai deixar o celular no viva voz para escutarem a conversa. Feito isso, Marcos entra e assim que passa pelo portão, ele é fechado atrás dele. Os amigos ainda tentam abrir, mas aparecem duas figuras segurando o portão. E nessa hora cai a energia elétrica da rua e do cemitério, dificultando ainda mais a visão. Não dava para ver a aparência de quem segurava o portão, já que a lua estava encoberta por nuvens. Então André e Juliano, que eram os mais fortes, forçam mais o portão, mas se ouve uns rosnados altos, como se fossem cães bravos, e ambos soltam o portão. João diz: mais para baixo da rua tem outro portão, vamos entrar por lá. E todos descem em direção ao outro portão. Nesse meio tempo, Marcos já está onde ficam as salas onde velam os corpos, antes de finalmente serem levados a serem enterrados. Ele olha em toda a sua volta e não vê ninguém, até que o celular toca e a voz diz: vem aqui no mausoléu. E imediatamente desliga. Marcos não vê outra saída a não ser ir até onde foi ordenado e segue até lá. Era próximo, mas o medo que tomou conta dele fazia parecer quilômetros. Do lado de fora, os amigos dele chegam ao outro portão, mas também estava fechado. E num momento de fúria, André diz que vai pular um muro. E quando Juliano se posiciona para ajudá-lo a escalar o muro, outra vez se escutam os rosnados, e dessa vez seguidos de uivos. João, que trabalha numa clínica veterinária, grita: não pula! Esses rosnados não são de cachorros, são lobos. E segura André. E Jefferson diz: você tá louco? Não existe lobo em São Paulo. Existe sim. Agora é a vez de Henrique falar. João, para! Tem lobo-guará e quem vai ter medo de lobo-guará? Deixa de ser tonto, que lobo-guará não é mansinho. Não se tiver com fome, ele ataca sim. Você que não sabe de nada. Para com essa discussão. O Marcos está lá, sozinho, procurando Miguel. E vocês discutindo de lobos. Com esse grito em direção dos outros, Juliano mostra que realmente está descontrolado por causa do perigo que seu amigo Marcos estaria correndo. Então ele toma distância, sai correndo em direção ao muro e salta. E consegue segurar o suficiente para alcançar a parte de cima. E escala. Mas quando consegue sentar para poder pular para o lado de dentro, é derrubado para o lado da rua. E ao cair, os outros amigos percebem que ele foi arranhado nas costas. E eram 5 marcas. A teoria de que eram cachorros lá dentro do cemitério acaba de cair por terra. E agora, todos ficam apavorados. E João diz que vai ligar para a polícia, mas é impedido por André, dizendo:
o que ele iria dizer para a polícia? Que um amigo entrou no cemitério e os portões se fecharam sozinhos? E que um bicho que tem 5 dedos arranhou o outro amigo que tentou pular um muro? Aí os outros concordaram que seria muita loucura. A polícia iria achar que estavam drogados. Lá dentro do cemitério, Marcos estava próximo e vê um vulto, mas não conseguia enxergar. Nesse instante, a energia elétrica retorna e ele vê claramente aquele homem negro segurando Miguel pela camisa, aparentemente desmaiado. Então corre para chegar ao amigo, mas quando estava a meio metro, é segurado por 2 mulheres, uma loira e outra ruiva. E eram fortes, apesar de não aparentar músculos. O homem negro está vestido de calça jeans preta e camisa vermelha, com a metade dos botões abertos. Tira o óculos e faz uma proposta. Você vem comigo e eu solto seu amigo e deixo os outros viverem também. Você é louco? É algum tipo de assassino em série? O homem ri e diz: até agora continua descrente. Como pode ser isso? Você sabe o que eu sou, mas não quer acreditar. Acho que esperava eu vestido de roupa de couro preta e com um sobretudo por cima e com uma katana pendurada nas costas? Vocês mortais são engraçados demais às vezes. Não sei do que está dizendo. Você sabe, assistiu todos os filmes daquele ator de Hollywood que faz papel de vampiro bonzinho que caça outros vampiros. Vampiros não existem. Como pode ser tão descrente assim? E então ele agora levanta Miguel com apenas um dos braços e abre bem a boca, onde aparece um par de caninos enormes sobressaindo por sobre os outros dentes, e apenas passa no pescoço de Miguel, que continuava inconsciente. Para e fala com Marcos. Sua última chance. Vai vir comigo vivo. E seus amigos também ficam vivos. Ou todos morrem aqui. Meus amigos lobisomens estão famintos e, se eu deixar eles abrirem os portões, seus amigos morrem. Marcos tem milésimos de segundos para pensar e diz que vai com ele se deixar os amigos em paz. Então o homem diz: eu me chamo Khan e você será meu discípulo para sempre, Marcos. E eu te tornarei imortal no tempo certo. E seus amigos poderiam viver e envelhecer e finalmente morrer, mas nunca esquecerão você. Eu vou dar a cura para Juliano não virar lobisomem. E assim aconteceu. Até hoje não se tem notícias de Marcos e nem do tal Khan. Os amigos ainda esperam o retorno de Marcos, mas ele não retornará. Por Lorde Giovanni Antunes. E aí, gostaram dessa história? Deixem suas opiniões nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas que também gostam. Ativem as notificações do canal e assim sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, rapidinho você será notificado.
Amigos, eu estou também no Spotify como Angel Black, o nome do meu primeiro canal, onde só se vê histórias de terror. Dá uma forcinha lá, acesse o Spotify e viaje nas histórias narradas por mim. Também peço que deixem aí suas opiniões e sugestões de mais temas a serem trazidos aqui para o canal. E se você tem algum texto, conto, história, relato e queira compartilhar conosco, enviem para o e-mail que está na descrição do vídeo. Bem, meus amigos, por hoje é só. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência de vocês. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!